Legal, gente, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho com a Andréa Gauti e também com o Maurício Kramer. Tem áreas que estão... Deixa eu refazer essa pergunta. Tem profissões que, queira ou não, elas estão com dias contados. Outras até se extinguiram. Mas tem algumas áreas do mercado que ainda estão aquecidas. Pelo expertise de vocês, quais são essas áreas que estão com os dias contados e quais são essas outras áreas que ainda estão em alta? Então, a gente percebe as áreas em alta são as áreas de pessoas que estão se adaptando a essas novas mudanças de mercado. Então, por exemplo, o mercado digital é uma delas, analista de inteligência do meio empresarial. Então, por exemplo, é uma fábrica de biscoitos, um exemplo. Como atingir o maior número de clientes vendendo biscoitos? Então, as áreas de alta são as áreas que vão solucionar esses dificultadores que a empresa tem. É um analista de projeto. Analista de projeto, analista de marketing digital para chegar digitalmente São pessoas, é o que eu estou sentindo, o que você está falando, Kramer, são pessoas ou profissionais que vão dar uma resposta imediata ao empresário. Ele quer uma solução. Porque o problema já tem, né? Ele quer alguém que dê uma solução, uma visão holística do mercado. Seria isso? Uma visão holística e uma visão direcionada. Direcionada. Principalmente direcionada. Porque a holística, todo mundo sabe... Uma visão técnica, né? Uma visão técnica que vai solucionar. Então, por exemplo, hoje a gente percebe, ainda existe a qualificação e capacitação na área de vendas e de marketing. Por quê? Porque a empresa disse, não, eu não vou treinar meus gestores. Um exemplo, eu vou treinar meus vendedores, porque o vendedor está atingindo o público. Então, mudou o público. Outra área que está sendo muito, muito valorizada atualmente, também associada à inteligência artificial, é a área financeira. Como que a empresa pode sair daquela situação preocupante? Se tornar uma empresa viável. Uma empresa viável econômica e financeiramente. Que não passa somente pela área de cortar custos, né? Não, que isso é algo da década passada, investir em questões que vão mudar a realidade da empresa. Então, essa mudança de realidade são profissionais da inteligência, são profissionais que fazem o quê? Como sair do momento de crise para um momento de prosperidade. Então, esses são os mais valorizados. Exatamente. Então, o que nós estamos falando são de pessoas que consigam pensar fora da caixa e trazer alternativas. Então, a gente está falando mais de soft skills. O que está faltando hoje... Que é uma nomenclatura bastante nova ainda, Exato. Não? Porque quando a gente chama assim, hard skill é parte técnica. O soft skill é comportamento, atitude. São pessoas que saibam trabalhar transitar na empresa entre todas as áreas, não fique mais no field, eu sou só de recursos humanos e eu tenho que saber só de recursos humanos. Não, eu tenho que saber como é que as pessoas vão contribuir mais, vão produzir mais, vão estar mais felizes e fiéis a essa organização. Isso aí, André, passa também pela inteligência emocional do profissional, que não adianta mais ele ser tecnicamente inteligente, conhecedor da matéria, se ele não souber dialogar com vários setores e ser um bom gestor daquele projeto. Sim, ele precisa saber se comunicar, e se comunicar na parte escrita, oral, trabalhar a escuta ativa, o que é que estão me perguntando de fato. Né? Saber trabalhar essa adaptabilidade à mudança, porque a única certeza que nós temos é que o mundo está mudando numa velocidade absurda, e como é que a gente consegue não perder o foco, manter a produtividade com todo esse estresse. Qual é a função hoje da BRH? É preparar profissionais de recursos humanos e líderes, pessoas que estão lidando com gente. Porque até mesmo a área da RH, ela mudou bastante, né? Sim. Antigamente, nós tínhamos um RH que era totalmente operacional, uma folha de pagamento, ou então que admitia e demitia pessoas. E hoje nós estamos falando de agentes de transformação, nós estamos falando de pessoas que elas vão estar no centro da estratégia. Porque quando a gente fala de crise, a gente tem que tirar o S e criar. Quem são as pessoas que vão nos ajudar a sair dessa situação, a manter a empresa não só viável, econômica, mas a empresa saudável. Porque quando a gente está falando de trazer novas pessoas, as pessoas, não só nós escolhemos quem nós vamos trazer para a empresa, mas as pessoas também escolhem. Eu quero trabalhar nessa empresa? Ela tem uma reputação boa, ela tem líderes inspiradores.
Né? O que eu vou não só contribuir, mas de que forma que eu vou crescer, de que forma que eu vou me desenvolver dentro dessa organização. Então, saber aproveitar o potencial desse ser humano. Mas para isso a empresa tem que ter um norte bem definido. Tem. Ela tem que ter uma clareza, uma estratégia, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu quero ir. Porque se ela não tem isso, ela não sabe nem qual é o melhor recurso que ela vai precisar. Isso cabe não só para a empresa, mas também para o profissional de qualquer área, para onde eu quero ir com aquele conhecimento adquirido. Fala, Kremer. Então, o que a gente vê também na questão de gestão de pessoas? Nós estamos falando em a área de gestão de pessoas, mas especialmente quais são as ações de gestão de pessoas que os líderes da própria empresa têm que ter, quais são as atribuições e as missões que cada colaborador tem que ter na relação com as pessoas. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, como a Andréia disse, né, não é aquele tradicionalismo operacional, é estratégico. Aonde eu quero chegar, o colaborador está frente ao cliente. Qual é a missão que ele tem de vender a empresa para o cliente? Qual é a missão que ele tem de fazer aquele cliente se sentir satisfeito e retornar à própria empresa? Então, essa disseminação de ações na área de pessoas é o que é um dos grandes gaps de mercado. Está faltando pessoas que gostem de trabalhar com pessoas e pessoas que saibam trabalhar com pessoas. Então, essa dificuldade existe e as empresas perceberam. Elas estão se preocupando em como eu devo ter um bom relacionamento com uma boa produtividade. Então, a área de gestão de pessoas ela é uma área meio para todos, não necessariamente uma área fechada. Quais as atividades hoje da ProEnsino, a empresa que você é diretor? Nós temos projetos desde a área de gestão de liderança, nós temos projetos na área de educação executiva, então tem cursos técnicos, mas o foco principal é conhecimento integrado. Então nós pegamos uma empresa, a gente mapeia onde existem os gaps, problemas. Tá com problema no comportamental, vamos trabalhar ali. Tá com problema na área técnica, vamos desenvolver essa área técnica. A gente chama profissionais. Nós somos um centro de inteligência em educação profissional. Isso muitas vezes não causa um certo medo na empresa quando está recebendo um profissional que vai olhar, fazer uma consulta, um diagnóstico, assusta a empresa? Ou existe uma resistência? Depende de qual vai ser a forma que isso vai ser abordado, porque não é para causar resistência, é no sentido consultivo. Eu vim aqui para fazer um diagnóstico e te ajudar como empresa a como manter o seu diferencial competitivo e a como te orientar para que você se mantenha nesse mercado. Que hoje o diferencial competitivo em qualquer segmento é a base, né? Você tem que ter um diferencial, seja ele qual for, seja preço, seja produto, seja atendimento, seja, enfim. Mas preço hoje em dia ele não vai se sustentar. Não. Você precisa de algo mais. Eu gosto muito das empresas que elas são orientadas por valores, né? Quando a gente fala assim, valores do Richard Barrett, eu tenho um propósito de existir. Qual é o meu propósito de existir? É só dar lucro para o acionista? A empresa que só dá lucro para o acionista, daqui a pouco ela desaparece do mercado. Eu tenho que ter algo mais. Eu quero continuar existindo no mercado para quê? Que legado eu quero deixar como empresa? A que ponto que eu estou me reinventando? As empresas que elas têm essa mentalidade, elas vão estar trabalhando cada vez mais, não só ganhando os seus clientes no mercado, mas atraindo pessoas interessantes, pessoas que queiram fazer parte desse time e pessoas que vão estar cada vez mais dando o máximo da sua produtividade. Perfeito. Independente da relação de trabalho. Ô André, para quem quer conhecer o trabalho da BRH, como é que faz? É só entrar no nosso site? Da BRH, ou então ligar e se associar à nossa instituição. Perfeito. Quem quer conhecer os trabalhos da ProEnsino, Kremer? Então, entra pelo site www.proensinobrasil.com.br, nós temos toda uma equipe à disposição. A ProEnsino é dirigida para quem? Quem deve ir à ProEnsino? Nós temos duas situações, cursos livres, que são os cursos de aperfeiçoamento, e temos os... Para profissionais de várias áreas. Para profissionais de 4 áreas, logística e indústria. Okay. Nós temos a área de atendimento... Logística em alta sempre, né? Logística, nós temos com projetos excepcionais. Minimizar custos, né? Minimização de custo, redução de tempo, redução de prazo de entrega, redução de gasto
com o transporte. E esse profissional é valorizadíssimo, né? Aquele que ajuda a empresa a economizar. Está em aquecimento também. Então, está em aquecimento. E temos daí a área de gestão de liderança, que é uma das áreas que também a gente está assim, bastante fazendo investimento, e a área de orientação e assessment de carreira. Então, para os profissionais que estão, que é o escopo, né, do nosso dia de hoje. Profissionais em ascensão. Profissionais ou que em estão ascensão, buscando se recolocar no mercado. Recolocação, profissionais de recolocação, profissionais já em pré-aposentadoria, que hoje a gente nem se fala em aposentadoria, porque todos devem continuar trabalhando, então é uma nova Ele tem que se adaptar, demanda. né? Tem que se Imagina adaptar. uma pessoa que passou 20, 30 anos numa empresa, mudou tudo. E ele tem que se adequar à nova realidade, né? Aos novos paradigmas, aí, às novas propostas. Voltando à tua pergunta anterior, só para fazer uma finalização. As empresas elas não têm medo de descobrir o que elas estão erradas. Elas querem descobrir. O problema é que quando você chega para um diretor e diz assim, esse ponto está equivocado, esse ponto está equivocado, esse ponto está equivocado. Ele vai lá, mexe com tudo. Agora, quando diz assim, o problema está na diretoria. Opa. Aí ele leva um susto. Então, aí vem uma resistência que a gente tem que saber como trabalhar essa resistência. Complicado, então, esse é o dificultador. Não quando ele diz assim, não, vamos mexer nessa área, vamos trabalhar com essa ou com essa ou com essa. Mas quando chega a gente brinca, né, no Monte Olimpo, a gente vê a dificuldade. Tá certo. Obrigado pela participação de vocês, viu? Nós que agradecemos. Bacana.